Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, que legal, hein? Estamos começando hoje o programinha número 34. Hoje é dia 11 de março de 2019. Antes de mais nada, realmente, eu e meu amiguinho aqui, o Mudinho, gostaríamos de agradecer toda a audiência que o programa está tendo, todos os envios de, vamos dizer, de congratulações que tenho recebido, estou muito contente realmente, porque qual que é a ideia? A ideia é justamente ajudar, colaborar com essa coisa do aquarismo brasileiro, fazendo o quê? Contando a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, sob a visão, sob o acompanhamento, sobre aquilo que a revista esteve presente junto, entendeu? Tudo aquilo que a gente fez, tudo que a gente colaborou, tudo aquilo que a gente foi protagonista, que foi coadjuvante, tudo aquilo que a gente ajudou, reajudou, colaborou, participou vamos dizer, de eventos, de coisas, de ações, de projetos, de testes de produtos, de acompanhamento de importações que começaram a chegar no Brasil, de peixes novos que começaram, né, a ser criados pela piscicultura ornamental brasileira, da luta lá do pessoal lá da Amazônia, dos coletadores, dos piabeiros, realmente para que a profissão deles tivesse uma dinamização legal, no caso, né? Então a história do aquarismo brasileiro está sendo contada realmente nesse programa da revista Aquarista Júnior, feito com muito carinho. Estamos completando hoje o 34º programa, né? Então, 34 semanas aí que você pode acompanhar a história direitinho, tá legal? Só para você ter uma noção de onde que nós estamos na história. Estamos em 1993, entendeu? Então já contamos a história desde a pré-história da revista Aquarista Júnior, antes do 1988, quando ela foi lançada, né? Passamos 88, 89, 90, 91, 92 e estamos em 93, tá legal? Hoje eu separei algumas coisas para falar para você, no caso, né? Assim, coisas mais, vamos dizer, coisas que aconteceram mais recentemente e que eu acho que vale a pena comentar, falar nesse programa de hoje, tá legal? Lembra que eu falei nos programas anteriores que a revista sempre foi rica em criar algumas campanhas, ou culturais ou educacionais, lembrando sempre essa ideia de dinamização do aquarismo, entendeu? E recentemente, a gente na revista mais recente, a revista atual, inclusive a capinha dela tá aqui, tá? Que é a revista a edição especial de 31º aniversário, na página 22, deixa eu pegar aqui, papapi, papapá, 22, nós lançamos o quê? Uma campanha, né? Tá vendo aqui, ó? Aquário Parede Verde. Ar puro para a sua casa. O que significa isso? Aquário Parede Verde. É como se fosse um aquário em que atrás do aquário você pendura ou deixa pendurar, ou realmente deixa as plantas crescerem, plantas, vamos dizer, de vasos que possam crescer para fora da água ou para fora da tampa do aquário, né? Às vezes apenas a parte da base assim do vaso pode estar um pouco afogada no aquário, no caso, né? As raízes vão se emaranhando na água, vão retirando da água os nutrientes que precisam e elas vão crescendo, principalmente quando esse aquário é montado numa varanda, próximo de uma janela, onde bate uma boa claridade, onde até pode bater sol alguns momentos do nascer do dia, aquela coisa toda, e as plantas vão se debruçando na parede. Às vezes você vai, vamos dizer, fixando ela naqueles ganchinhos fixados na parede, ou vai colocando aquela madeira por trás, aquela madeira ripada, que ela vai também se agarrando, como uma trepadeira no caso. E o que é parede verde? Por causa disso, ele acaba ficando um aquário, que você observa ele, e que as plantas vão crescendo como se fosse na parede do aquário, entendeu? Então, parede verde. Para quê? Ar puro para a sua casa. Então é uma campanha que a gente começou agora, recentemente, em março. Para quê? Para divulgar essa ideia que um aquário pode, principalmente nessas cidades aí que a gente tem graus aí de poluentes grandes, ou muita fumaça, ou um ar mais, vamos dizer, mais com detritos no ar, aquela coisa toda, você pode, através de um aquário parede verde, transformar o seu ambiente, a sua sala, sei lá, a sua sala de jantar, a sua cozinha, num ambiente com arzinho um pouco mais puro. E se toda a vizinhança fizer esse tipo de ação, você acaba tendo no bairro, entendeu?
um ar mais puro, entendeu? Então o aquarismo, olha que bacana, o aquarismo pode ajudar nessa coisa de ar puro para a sua casa. Então, ar puro para a sua casa, qualidade de vida melhor para você, respira melhor, para as crianças, se você criar criança em casa. Então tudo isso foi um lançamento da campanha nessa atual revista de março de 2019, entendeu? Então, como foi um lançamento recente, eu fiz questão de dar um destaque aqui no programa. Outra coisinha que a gente tem divulgado, lembra que eu falo sempre, né? O aquarismo tem várias vertentes, a prática do hobby do aquarismo tem várias, vamos dizer, várias áreas que você pode atuar. E nós da revista, eu mesmo particularmente, sempre achei que o aquarismo tem algo a ver com uma espécie de uma terapia ocupacional, entendeu? Ele é um hobby que permite isso, entendeu? Tanto terapia ocupacional manual, de você mexer, trocar uma água, colocar um peixe, colocar comida, fazer uma troca parcial, entendeu? Replantar algumas plantas no aquário, aquela coisa toda, então manual, como também de cabeça, né? De você observar o aquário, ver o movimento dos peixes, as cores, o contraste das cores, né? A movimentação das plantas, a movimentação da água, que tradicionalmente é tido como calmante, no caso, né? Então, o que acontece? A gente sempre viu o aquário como um up a mais, vamos dizer, uma coisinha a mais, entendeu? E a gente sempre citou nas revistas a palavra aquarioterapia, entendeu? Então não é uma terapia para, vamos dizer, aquela coisa de terapia, vamos dizer, para que a pessoa está doente, nada disso. A terapia é o quê? Ocupacional ou terapia mental, vamos dizer, de anti-estresse, aquela coisa toda. E isso eu queria citar que faz tempo isso, né? Em 2005, só para citar alguns exemplos das ações da revista nessa área. Nós criamos em 2005, entre as revistas 101 e 106, o chamado Ano Nacional da Aquarioterapia. O que era isso? Nas 6 revistas do ano, a gente criou esse tema anual, no caso, né? E elaborou matérias, artigos, né? Para que o aquarista pudesse ver o aquário também com essa opção de aquarioterapia, às vezes para desestressar, às vezes para o dia a dia, principalmente das grandes cidades, vou dizer, da movimentação das grandes cidades, e que o aquarista pode ver no aquário, né, vamos dizer, alguma ação, alguma atividade que possa lhe deixar mais tranquilo, diminuir a tensão, aquela coisa toda que já é realmente até reconhecido por alguns médicos, aquela coisa toda. Isso em 2005, como faz tempo já, né? Nós criamos esse ano nacional, e eu queria citar também, deixa eu pegar aqui, ó, a página que eu marquei aqui, 37, porque nos anos 2000, a gente, cada ano da revista, criou o chamado Ano Nacional. Entendeu? É que nem existe Ano Nacional, sei lá, da mulher, Ano Nacional, sei lá, da biodiversidade. Então a gente, na época, eu achava bacana você criar o Ano Nacional de alguma coisa, para esmiuçar um assunto. Então, nas 6 revistas do ano, porque a revista é bimestral, né, a gente esmiuçava alguns artigos sobre aquele tema anual, entendeu? Que ao longo do ano fortalecia de informações, de dicas, de ideias, aquela coisa toda. E eu queria citar a relação, que a gente foi ativo de 2000 até 2008, entendeu? 2000, só para você ter, foi o Ano Nacional do Cavalo Marinho, que até então era um peixe, vamos dizer, constante das lojas, né? Começou a rarear um pouco, né? Começou a ter algumas restrições de coleta, vamos dizer, de comercialização, entendeu? Mas o que acontece? Em 2000, a gente resolveu fazer o Ano Nacional do Cavalo Marinho para tentar esclarecer a biologia, a característica, condições, necessidades que o cavalo marinho precisaria no aquário, né? E que tem na própria natureza livre. 2001 foi o Ano Nacional do Aquário na Medicina. Olha que bacana, cara. Ideias do aquário usado na medicina. Você vê que naqueles anos começou a pipocar nos hospitais, aquela coisa de aquário no hospital. Então ajudando o quê? Na medicina. 2002, Ano Nacional do Aquário na escola. Lembra o trabalho que a gente fez nos anos 90? Bastante ligado com essa coisa de pré-escola, de educação, de escola, com educação ambiental, com aquário nas escolas. E em 2002 a gente resolveu criar esse Ano Nacional do Aquário na
escola, entendeu? 2003, curso Aquário em 6 lições pela revista. Em 6 revistas, no caso, né? A gente fez 6 liçõezinhas que o aquarista pegava a revista, mandava para nós, tudo por correspondência. Olha que bacana. Olha que época, né? E a gente corrigia, o caso, o exercício, tal, dava algumas observações, mandava a resposta. E durante o ano e todo, então, ele fazia um cursinho. No final, dava direito até um certificado, aquela coisa toda. 2004, olha o apoio nosso, hein? Ano Nacional da Peixicultura Familiar nas residências brasileiras. Muito igual essas ideias de agricultura familiar, entendeu? Pequenos sítios cultivando verduras, legumes, essas coisas todas. Então a gente queria fazer com que o pequeno sitiante que tivesse um espaço, vamos dizer, aquático, uma nascente, ou uma água que passasse por lá, pudesse até realmente elaborar e construir alguns tanques, até escavado mesmo no chão, né? Ou umas caixas d'água, algumas coisas, para começar uma peixicultura familiar. Isso 2004. 2005 foi o ano nacional que eu falei aqui da aquarioterapia. 2006, ano nacional do aquário na arquitetura. Ó que bacana também, entendeu? Por quê? Arquitetura lembra, o arquiteto lembra o quê? Aquele que vai embelezar uma construção, né? Entre aspas, né? Entendeu? Então, puxa vida, o arquiteto planeja um aquário numa sala, planeja um aquário numa recepção de hotel, planeja um aquário ou introduz um aquário numa ideia arquitetônica, entendeu? Olha que bacana, um lago que possa, vamos dizer, um lago ornamental que possa decorar, sei lá, um predinho um prédio comercial, entendeu? Então o que acontece? Em 2006, o Ano Nacional do Aquarismo, do aquário na arquitetura. 2007, Ano Nacional da Ictiologia dos Peixes Ornamentais. Então, o que é ictiologia? Então, ictiologia, estudo dos peixes, no caso, né? Então, a gente começou a também pensar nessa coisa dos peixes como ciência, né? Então, foi o Ano Nacional ligado à ictiologia. Em 2008, aí já a área ambiental, vamos chamar assim, né? Ano Nacional dos Peixes Ameaçados de Extinção. Então a gente durante todo o ano fez artigos sobre aqueles peixes ornamentais, claro, né? Que tinham perigos de extinção e que poderiam ser indicados dicas, receitas de criação, ideias para cultivar eles tanto em aquário, se você caso tivesse ele, né? Como até tentar reproduzir e até ideias que a gente até passou para, vamos dizer, para o setor público, né, ideias públicas assim, para que o aquarista pudesse colaborar com essa coisa de ajuda em projetos de reprodução e repovoamento de áreas em que os peixes, vamos dizer, ornamentais estavam em vias de extinção. Isso em 2008, quer dizer. Você vê então, os anos 2000 foram recheados aí com essas coisas de ano nacional. E na época teve uma repercussão boa, até hoje realmente esses artigos, essas matérias publicadas nas revistas ajudam, né? Se você quiser saber sobre algum desses assuntos, opa, dá para ter uma ideia global do que foi aquela coisa dos anos nacionais, no caso. Então, o que acontece? A ideia nossa sempre foi o quê? Criar essa coisa de ações e, através do ano nacional, ideia durante todo o ano abordar um assunto. Porque é bacana quando você aborda o ano todo, porque você coloca um artigo numa revista, beleza. Aí você começa a receber feedback, né? Você começa a ver carta, informação, e-mail, né? Mais para frente, e-mail, WhatsApp, aquela coisa toda, de coisas que vão agregando aquela ideia que você colocou na primeira revista do ano. E gradualmente você vai pensando coisas, vai colocando nas revistas, ideias e tal. Então quando chega no final do ano 6 revistas, você acaba, puxa vida, dei uma esmiuçada legal no assunto, acabou completando essa novelinha anual, no caso, né? E realmente, para os assuntos que a gente pensou aí como ideias de ano nacional, acabou tendo, vamos dizer, vamos dizer, uma conclusão legal de todos eles, tá legal? Então, falei da aquarioterapia, falei do Parede Verde. Queria também falar uma coisinha que, lembra que eu falo, sempre a revista Aquarista Júnior é um retalho de colunas, né? Então a gente tem colunas de vários peixes, né? Boletins de vários peixes, são sessões, artigos fixos nas revistas que a gente tem para realmente também, né? Esmiuçar as principais tribos de aquaristas, né? As principais necessidades que a turma precisa. Então tem, por exemplo, a coluna do Beta, a coluna do Lebiste,
coluna dos ciclídeos americanos, ciclídeos africanos, peixes jumbos, lagos ornamentais, aquapaisagismo, roteiro de lojas, que mais? Copec, que é a cooperativa dos pequenos criadores, aquarista ciência, coluna do biólogo, coluna do veterinário, entendeu? Coluna dos discos, que mais que tem? Sei lá, peixes jumbos, peixes importados, e nós criamos, queria até apresentar assim como novidade no caso, revista 186, tá? Agora, recentemente, tá? Revistinha essa de 31º aniversário, página 30, olha que bacana. Nós estreamos também, dá para ver aqui, opa, coluna do Flower Horn. Entendeu? Um peixe muito admirado por uma boa parcela de aquaristas, um peixe considerado pet fish, né? Que ele tem uma interação bacana com os aquaristas. Então a coluna do Flower Horn realmente merece, a partir de hoje, destaque bimestral na revista Aquarista. Então, quer dizer, começou hoje, vai para sempre. Enquanto a gente tiver, vamos dizer, dedicação, empenho em tentar divulgar dicas de como cuidar, como manter, como alimentar, como, vamos dizer, preservar ele no aquário, como deixar ele mais aconchegante no habitat, a gente vai colocar matériazinhas, artigos, sei lá, que pretende agradar realmente todo mundo, tá legal? Uma coisinha também que eu queria falar, revista 185, página 28, que vai reforçar, né? Porque já estamos entrando aqui no ano de 2019 com tudo, deixa eu ver, 185, página 28, aqui. No canto do aquapaisagismo, uma outra coluna que a revista tem, né? Tá vendo aqui, ó? No finzinho do ano passado, a gente lançou a ideia do Troféu Aquarista Júnior de Aquapaisagismo 2019. O que é isso? A gente pegou, porque existem vários concursos, né? De aquapaisagismo, aquela coisa toda, tanto paulista, nacional, internacional, mas a gente pegou 4 plantinhas que são, né? São símbolos do aquarismo brasileiro, que é a planta elódia, a cabomba, a rabo de raposa e a samambaia d'água. Então, qual que é o desafio? Vamos mandar para nós, para a revista, tá aqui marcado, ó, até o dia 30 de setembro, tá longe ainda. Monta um aquarinho, não precisa ser tão assim bonito como esses aquários que a gente vê nos concursos de aquapaisagismo, nada disso. Mas você vai ter que pegar uma dessas plantas, ou 2, ou 3, ou as 4, e fazer um arranjo ornamental, um aquapaisagismo, só usando exclusivamente essas 4 plantas. Então, é um desafio para o aquapaisagista, acostumado a mexer com uma gama muito grande de espécies de plantas. Todos os aquários de aquapaisagistas são muito bonitos, já falei isso nos programas anteriores. Às vezes você vê as fotos dos campeões do concurso X. Então você vê a foto dos, eu tô chutando, vai, os 10 primeiros colocados. Todos são sensacionais. Eu não sei nem como que foi o critério, às vezes, daquele foi campeão, aquele foi segundo lugar, porque se o 10º colocado for campeão, tá bem, vamos dizer, tá bem merecido. Se o primeiro colocado for 4º, tá bem merecido também. Então os 10, os 15, os 20 primeiros colocados, olha, pode dar as mãos que todos são muito bonitos. Então, às vezes é algum detalhe de gosto pessoal do julgador, no caso, né, para realmente premiar aquele que é primeiro, segundo. Todos os aquapaisagistas, principalmente os nossos queridos aí, os brasileiros, né, estão de parabéns mesmo, entendeu? Fazem um trabalho muito meticuloso, um trabalho de dedicação, realmente são, a gente até brinca. É bom, é legal falar. Parece muito com essa coisa dessa turma que faz essas esculturas de areia na praia, entendeu? Então eles preparam, fica aquilo, faz assim, bonito, coloca pazinha, põe um pouquinho de água para dar uma endurecida na areia, tal. Quando acaba, fica excepcional. Então vai lá o público, né, o pessoal que está vendo, o turista, tira foto, aquela coisa. E depois, é claro, depois a água, a maré,
as crianças da praia, acaba destruindo a escultura e ele monta outra, entendeu? O aquapaisagista, guardado as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa. Todo ano ele está imaginando, está querendo criar um novo layout, uma nova montagem para apresentar num próximo concurso do ano. E isso é que legal. Eu acho muito bacana. Parabéns a principalmente os queridos brasileiros aí, que estão se destacando até no cenário internacional, entendeu? Então, opa! Brasil pode ser, vamos dizer, pode ser não, já é considerado benquisto aí nos concursos internacionais de aquapaisagismo. E a gente criou na revista uma coisa bem mais modesta, né? Então a montagem, a fotografia também não precisa ser excelente. Então, até o dia 30 de setembro, se você tiver a oportunidade, monte seu aquário, ou se você já tiver essas 4 plantas no aquário, tire uma foto e mande para nós, para o e-mail, pode ser no e-mail aquaristapeixe@uol.com.br, tá legal? Participe, a gente vai oferecer troféuzinhos aos campeões, entendeu? Tá legal? Então é vamos dizer, uma lembrança que eu achei bacana falar hoje, com essa coisa do troféu Aquarista Júnior de Aquapaisagismo 2019, tá legal? Sobre a aquarioterapia que eu tinha falado, eu queria dar 2 exemplos recentes também. Lembra que teve aquele ano nacional da aquarioterapia? Na 183, página 42, olha que bacana aqui. Está estressado? Observe um aquário e relaxe. É como se fosse, aqui a gente descreve a aquarioterapia como se fosse uma sessão que você iria fazer todos os dias, entendeu? Então tem aquela coisa de você olhar para o aquário, perceber o aquário, ficar 10, 15, 20 minutos observando, focado, por exemplo, no movimento dos peixes, aquela coisa toda, e que vai fazer bem para a tua saúde, para o teu dia a dia. Isso na revista 183, agosto de 2018. E nessa recente... Essa recente não, foi nessa? Foi nessa? Foi. Nessa recente, né, revista do Assento, só para você ter uma ideia, a 183 é essa capa. Tá legal? E a 186, a página, deixa eu ver, a 22, nós fizemos também uma matériazinha, um artigo, né? Deixa eu ver, página, papapi, deixa eu ver, aquarioterapia, página 20. Aqui, ó. Ambas as duas na seção Aquarista Ciência, né? Porque a gente considera que a aquarioterapia tem muita ligação com essa coisa de ciência. Aquarioterapia para as crianças especiais, entendeu? Síndrome de Down, aquela coisa toda, que podem, através do aquário, e nesse artigo, que teve a colaboração de uma psicóloga, né, a Márcia Rodrigues, no caso, né? Ela fez uma experiência que ela constatou na própria loja dela, no caso, né? Com um caso, né? De um pai, a mãe e uma criança que tem síndrome de Down, né? É isso? Papapi, papapá, Marcos, Guilherme, tal, deixa eu ver. E sobre a experiência de ter um aquário em casa para criança, entendeu? Então ela relata esse tipo de coisa. Eu fiquei muito contente de receber o artigo por causa disso. Assim, a gente sempre acha que o aquário é mais do que um vidro com água, com peixe, né? E quando a gente recebe depoimentos e, vamos dizer, experiências de pessoas que acabou utilizando o aquário até para melhorar o dia a dia de uma criança, puxa vida, cara. Então aqui, ó, a carinha do menininho, tá? Olha que bacaninha, entendeu? Diz a alegria que ele tem quando vai na loja, quando escolhe os peixes, aquela coisa toda, entendeu? Então isso daí deixa a gente bastante contente de saber que o aquarismo proporciona tudo isso. Então, na revistinha, que nem eu falei, 183, mais recente, ó, e 186, 2 matériazinhas legais sobre essa coisa de o aquário usado como uma ideia de terapia. Então, aquarioterapia, tá legal? Então, só dei essa introdução de hoje de coisas que a gente foi fazendo recentemente, né? Para realmente colaborar com essa coisa do aquarismo, do engrandecimento gradual do aquarismo. Eu queria voltar ao ano de 92, 93, em que aconteceu uma coisinha bacana também, cara. É até bacana falar porque
Isso daí deixa a gente bastante contente, né? Porque quando foi na revista 30, né? Que é no finzinho, a 30 foi fevereiro, né? De 93. O que que acontece? Existia, só para você ter uma ideia, eu vou tentar contar a historinha rápida, né? Existia aqui no São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, cidade que, vamos dizer, faz divisa com Santos, né? Santos São Vicente, na praia de Itararé. No meio da praia de Itararé existia vamos dizer, um círculo lá, vamos dizer, uma construção no meio da praia, que era o chamado oceanário, entendeu? E nesse oceanário existia um golfinho, que nas décadas eu até marquei, nas décadas de 60, de 70, até 80, essa coisa toda, era tipo aqueles golfinhos que tem nos Estados Unidos, que fazem um pouco de acrobacia, um pouco vamos dizer, de peripécias na água, né? Então, o que que acontece? Nas décadas, eu até vi, ó, em julho de 67, que a cidade de São Vicente permitiu a construção do equipamento de turismo, né? Que na praia de Itararé, entendeu? Então ficou muitos anos. Só que aquilo que eu falei, quando começou o finzinho dos anos 80, o começo dos anos 80, essa pressão ecológica começou a ser muito grande. E aí o que que acontece? O oceanário precisou ser desativado, até pela justiça, aquela coisa toda. Então o que acontece? Só que o golfinho, ele tinha, estava há muitos anos no. Então, quer dizer, foi feito, foi chamado até aqui para São Paulo, aquele ex-treinador de um filme de televisão, que era o Flipper, né? Que ele treinava os golfinhos para fazer o filme Flipper, aquela coisa toda, papapi, papapá. Para quê? Para tentar treinar o golfinho para uma reintrodução na natureza, entendeu? Eu queria falar isso porque a gente, como aquarista, essa época a gente estava fervilhando essa coisa de revista Aquarista Júnior, nós fomos, na época, procurados pelo então dono aí do parque, no caso, né? Para que fosse quase aquela brincadeira que eu escrevi aí numa matériazinha na internet, né? Eu quase tive um golfinho para mim, no caso, né? Porque o senhor lá ofereceu o golfinho para nós, não tinha o que fazer com o golfinho, não tinha mais como expor ele lá, então ele realmente queria ceder o golfinho, queria presentear alguém para cuidar do golfinho. Como ele conhecia mais ou menos a gente, o trabalho da revista, ele fez uma consulta, a gente foi lá, conversou. Só que é claro, na época, golfinho, a gente não tinha nem estrutura. Isso já era começo dos anos 90, 92 mais ou menos, tá? Que a gente teve esse contato, né? Então, é claro, a gente não tinha. Onde vai colocar o golfinho? Numa piscina? Sei lá, numa caixa d'água? É muito grande, ele era grande. Deve ter, sei lá, uns 2 metros de comprimento, aquela coisa, ou mais até um pouquinho, né? Então, o que acontece? Na época, como a gente tinha um bom contato com o departamento, lembra que eu falei de Secretaria de Educação, Cultura, Esportes aqui de São Bernardo do Campo, tentamos viabilizar com que o golfinho pudesse ficar exposto permanentemente na nossa querida aqui Cidade da Criança. Infelizmente, não foi possível por logística mesmo, né? Na época, como que vamos trazer milhões de litros de água? O sal sintético estava começando a chegar no Brasil, não era tão popular, não tinha essa coisa de garantia de que ia fazer uma água marinha legal e também ia precisar de muitos quilos de sal sintético, no caso, né? Então a prefeitura até tentou viabilizar essa coisa, mas a logística para se trazer muita água do litoral era inviável e acabou eu não tendo o golfinho. Teria sido uma satisfação bacana para não para ele fazer peripécia, porque aí ele já estava proibido de fazer, né? Mas mais para expor para as pessoas. Ele ficaria num ambiente que até hoje acho que existe lá, que é o submarino. O submarino é um submarino que a pessoa entra nele e o submarino margeia um tanque de água doce, no caso, e tem lá umas peças de réplicas, né? De peças marinhas, alguma coisa réplica, que a pessoa vai vendo no visor, na janelinha do submarino e tal, e foi, durante muitos anos, um dos grandes atrativos da Cidade da Criança. E nós quase tivemos essa oportunidade. Na época, fiquei contente, infelizmente acabou não dando certo. Eu queria até mostrar aqui por quê, porque uma coisa que aconteceu chata, né? Ele acabou sendo solto no mar, né?
ele, segundo estudos, ele era de uma espécie que existiam em Santa Catarina, então ele foi feito uma reintrodução, foi levado para Santa Catarina, no momento, depois de um certo tempo, olha como o golfinho é inteligente, né? Ele acabou voltando totalmente machucado para a praia da onde ele era antes, entendeu? Então ele veio nadando de Santa Catarina até São Paulo de volta, naquela coisa de me ajude, cara, entendeu? Mesmo assim o pessoal pegou, porque era lei, né? Era decisão judicial, levou ele de volta para Santa Catarina e aí realmente ele nunca mais foi visto. Então aquela ideia que eu falo, quando você tem um peixe que acaba estando num habitat, no caso o golfinho mamífero, né? O que acontece? Ele acaba criando todo um vínculo com o tratador ou com as pessoas que estão com ele e que soltar ele na natureza às vezes é mais cruel para ele do que aquela coisa de você procurar melhorar a qualidade de vida dele no ambiente, no habitat, porque ele nunca fez realmente mal para ninguém, ele não era maltratado, é simplesmente porque começou, né, no começo dos anos 80, 90, né, essa geração, vamos dizer, mais ecológica, né, mais, vamos dizer, voltada para achar que bicho realmente tem que ficar solto na natureza. E esse é um exemplo clássico de como não deu certo, infelizmente, esse projeto de soltura do golfinho, o flipper, chamava flipper, né? Na natureza. Tá legal? Bom, programinha de hoje, estamos encerrando. Tá legal? Programa 34. Gostaria de agradecer todos os telespectadores, desejar uma boa semana para todos, que Deus abençoe você, tua família, e que na próxima segunda-feira estaremos sem falta aqui, apresentando um novo programa contando a história do aquarismo brasileiro. Deixa eu pegar o cartazinho aqui. Nos últimos 30 anos, sob o olhar, o que a revista Aquarista Júnior foi acompanhando. Tá legal? Muito obrigado, tchau, tchau, bye, bye e até segunda-feira que vem. Grande abraço a todos, com carinho e de coração. Valeu, tchau!